show notes, áudios, imagens, títulos, links, enfim. Tudo isso você consegue ver que funcionou a importação. Quando você lança um episódio novo, por exemplo, você lança o episódio, você vai lá e vê se o show notes que você colocou tá lá. Você consegue ver se ele está da forma que você espera que ele esteja no seu agregador, no outro agregador XY que você tem instalado, no seu site, enfim, você consegue ver. Você consegue ver assim, ó, meu link funciona. O problema é que, na verdade não é um problema, né? Tem uma coisa importante no seu feed, e eu quero tentar explicar para você a importância dele, que você não vê e que pode piorar a experiência do seu ouvinte em algum sentido, de alguma forma. Eita, mano, me dá um sono agora. Vamos lá. E o nome disso é G-U... Ops, errei. E o nome disso é GUID, tá? GUID significa Globally Unique Identifier, ou alguma coisa parecida com um identificador único global, tá? E a especificação, eu vou trazer aqui alguns dados, eu vou trazer aqui algumas informações mais teóricas, ou mais de documentação mesmo, nem tão teóricas assim. Na verdade não é nada teórico, é prático. A documentação, a especificação do RSS diz o seguinte sobre o GUID. O GUID, né, é um conjunto de caracteres que identifica a unicidade de um item. Eu vou abrir um parênteses aqui. Item aqui, entenda episódio. Que quando presente, ou seja, outro parênteses é opcional, o agregador pode escolher usar esse conjunto de caracteres para determinar se o item, novamente entenda item aqui como episódio, é novo, tá? Então, rapidão, esse GUID ele vai dizer para os agregadores se aquele item é novo ou não, tá? Independente das alterações que ele teve de show notes, de capa, de qualquer outra coisa, tá? Vamos ver na prática, então, na prática mesmo, tá? Quem usa esse elemento, esse GUID, e para que as pessoas usam? Bom, eu trouxe aqui algumas plataformas e vou explicar por que depois eu trouxe elas. Bom, Google Podcast, ele deixa claro nas diretrizes dele que usa essa tag, tá? O GUID é uma das tags recomendadas por eles. Na verdade, as únicas tags obrigatórias para o Google Podcast é título e descrição. Na verdade, eu acho que é título e enclosure, que é onde está a URL do áudio. Título e enclosure. São só duas. Eu acho que é título e enclosure. Não precisa nem ter show notes para o Google Podcast. E as outras tags são recomendadas. É claro que um peso grande elas estão lá. E nesse documento lá da referência das diretrizes do Google, eles dizem que quando não tem essa tag, eles vão usar o URL do seu episódio para tentar encontrar uma unicidade, né? Para saber se aquele item é novo ou não. E o problema é que a URL não é usar o URL do episódio não é recomendado, tá? Se você precisar fazer um novo upload, por exemplo, do seu podcast, por algo simples, e normalmente os reuploads são por algo simples, sem usar esse GUID, você está dizendo para o Google Podcast que esse episódio ele é novo, é um novo podcast, o que na verdade não é. E o que vai acontecer, isso vai acontecer para todas as outras que eu vou citar aqui, que usam o GUID, vai acabar fazendo com que o seu ouvinte baixe novamente o áudio, tá? E que isso pode parecer bom, putz, vai ter mais um download, mas ele não é, tá? E a gente pode conversar sobre isso em um outro momento. Eu vou deixar aqui o link das descrições, das diretrizes do Google sobre podcast. Você vai lá ver como é que ele usa e por que ele usa. Um outro agregador que deixa claro que usa esse GUID é ninguém menos e ninguém mais do que a Apple, tá? Ou seja, o Apple Podcasts, a maior plataforma o maior agregador de podcasts que a gente tem hoje no mundo. E da documentação deles, eu tirei um pedaço só, né? Eles vão falar a mesma coisa que o Google, que vai garantir a honestidade e tudo mais. Eu tirei um pedaço lá que deixa claro o seguinte: é importante que
o GYD para cada episódio seja único e nunca mude. E aí eles vão dizer também que, por exemplo, você não cumprir isso, você não cumprir essa coisa do GYD, pode afetar o status do seu podcast no Apple Podcast, tá? Sabe-se lá o que isso pode ser. Parece que eles estão dizendo que eles podem, por exemplo, despublicar o seu podcast se você mexer nesse droid de forma errada. Eu vou deixar aqui o link na documentação, vocês também podem ver e tirar as próprias conclusões. Sabe mais quem usa o droid? O Spotify, sim. O Spotify. Que ele não faz nenhuma ameaça do tipo da Apple parece ter feito. Mas a documentação deles, o GID, eles dizem que eles devem ser estável no tempo e que esse GID ele vai identificar o episódio. Também vou deixar aqui o link na especificação. E eu espero que esses 3 exemplos eu tenha deixado de alguma forma claro quem usa e a importância do GID. Eu citei esses 3 por uma questão óbvia, assim, são 3 gigantes, não necessariamente 3 gigantes no podcast, mas são 3 plataformas importantes para qualquer produtor de podcast. Eu tenho certeza que se você é um produtor de podcast, você está olhando para esses 3 players. Mas assim, existe e assim, se você constrói um aplicativo de podcast, um player de podcast, eu já tive um, tem poucos motivos para que você siga outros parâmetros. Assim. Você vai olhar enfim, existe poucos motivos para um agregador não usar, por exemplo, a Apple Podcast como referência, tá bom? E o Spotify e o Google Podcast, eles usam o Apple Podcast como referência. Se você ir lá nesses links que eu passei aqui do Google e do Spotify e buscar iTunes, você vai entender o que eu estou te falando. Então, o JID, ele é importante e ele tem e na importação, né? Vou me questionar aqui. Na importação, o que a gente deve fazer com ele? A gente deve criar novos GYD, a gente deve manter os mesmos? Enfim, isso é uma questão de quem está fazendo, tá? A minha opinião, e é claro, a do Megafono, é que a gente deve manter os mesmos GYD, tá? Porque quando você está importando, não é um episódio novo, o ouvinte não precisa, na verdade o ouvinte nem deve saber que você mudou de provedor, não deve ser uma questão importante para ele, o provedor que você está usando. Então, por exemplo, imagina você com 200 episódios, você muda de provedor e aí os seus ouvintes recebem 200 novos episódios para ouvir, tá? Isso é caótico, isso é problemático demais, tá? E é claro, né? A gente não vê isso acontecendo muitas vezes, eu já vi algumas vezes, mas primeiro por causa das plataformas, as plataformas fazem correto, e segundo os agregadores, eles sabem que existe esse problema e eles tentam contornar isso de várias formas. Enfim, e aí cada um vai fazer diferente, vai tentar ver título, vai tentar ver o final do arquivo, enfim, cada um vai fazer alguma coisa para tentar entender a honestidade do arquivo, mas a garantia é o JID de qualquer forma, ele que vai dizer a honestidade desse episódio no tempo, como a documentação fala.